Olha, a expansão da cidade de São Paulo, ela acontece em várias regiões, na área da Grande São Paulo e também da cidade de São Paulo. Mas a expansão da cidade muitas vezes se dá para locais sensíveis. Por exemplo, em relação às represas que nós temos de Guarapiranga e da Billings. Guarapiranga, inclusive, é onde a gente tira água para São Paulo. E é um avanço grande de invasões naquela região. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, está aqui conosco o professor Dr. Renato Nalini, que é o secretário executivo de Mudanças Climáticas. Doutor Nalini, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Quem agradece sou eu, Heródoto, meu companheiro confrade da Academia Paulista de História. Doutor Nalini, pergunta ao senhor o seguinte, e aí, qual é a preocupação em relação a Guarapiranga? O fato das pessoas chegarem muito próximos, com casas, etc., aumenta a poluição dessa represa tão importante para abastecer água em São Paulo? Muito, Heródoto. Essa região é uma região protegida por lei. É a região dos mananciais. Então, há uma lei dos mananciais e metade de São Paulo depende dessa água para beber. Então, aquela não é uma gleba que possa ser ocupada por moradias. É justo que se preocupe com moradia, mas a moradia é um direito social de segunda dimensão. Em primeiro lugar, vem a vida. Então, não é justo que alguns milhares possam comprometer a vida de 6 milhões de pessoas. Então, nós estamos trabalhando muito para evitar novas invasões, para que também haja um compromisso da Sabesp agora de fazer o saneamento universal que ela prometeu por contrato, não é? E alertar a população de que não ceda aos apelos de vendedores inescrupulosos, verdadeiros criminosos, que vendem lotes ali muito baratos, mas jogam o esgoto in natura na água em que nós bebemos, na água que nós bebemos. Doutor Nalini, isso pode comprometer o abastecimento futuro da cidade de São Paulo de água? Muito proximamente, Heródoto. Você se lembra que nós já tivemos uma crise hídrica bem grave em 2013, 2014, não é? A represa perdeu 5 metros de profundidade por causa do assoreamento, que as pessoas destroem as árvores, sufocam os córregos e aquele assoreamento tira profundidade. Mas o mais grave é que o esgoto in natura faz com que sejam arremessados à nossa água todos os resíduos fármacos. Então, os antibióticos, anticoagulantes, antidepressivos, anticoncepcionais, tudo fica na água, assim como cocaína e micro-resíduos de plástico. Recentemente, a Sabesp até emitiu um comunicado pelas redes sociais dizendo que a água estava com outra cor, outro gosto, outro odor, mas não fazia mal à saúde. Dá para acreditar, Heródoto? Depois desse relato que você acabou de fazer, não dá não. Doutor Nalini, e aí então, o que é que o poder público pode fazer para reverter ou tentar reverter essa situação? Bom, a prefeitura está atuando muito drasticamente ali, uma atribuição da minha secretaria, da Secretaria de Mudanças Climáticas. Nós temos um convênio com o Estado que entra com a Polícia Militar Ambiental e a prefeitura entra com a sua guarda municipal e com funcionários muito destemidos que são até ameaçados, mas eles fazem operações semanais para impedir que cresça a invasão. É evidente que isso coíbe, assusta um pouco, mas não temos ainda aquela adesão da população, ou seja, as pessoas continuam comprando, algumas de má fé, porque não são apenas os pobres, viu, Heródoto? Nós temos visto ali construções de casa com piscina, com pier para ter barco ali, e jogando esgoto, jogando fezes na água que nós tomamos. Isso é uma coisa que não podemos tolerar, né? E é uma questão que interessa a cidade como um todo. Perfeitamente. Doutor Nalini, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu é que agradeço, Heródoto. Um grande abraço para você. Muito obrigado aqui a participação, então, do secretário executivo de Mudanças Climáticas, professor Dr. Renato Nalini, conversando. Olha só a situação da represa que ele acabou de explicar aqui para a gente.
Olha para onde a gente está indo em relação à questão da água, que ele lembrou que a gente já viveu até de crise hídrica por aqui.